tem que entrar para as pessoas. Então, mas você tem que entrar na tela também. Pronto. Muito bem, pessoal, vamos lá. Tava tomando bronca pra variar, porque eu demoro. Ó, 3 minutos de atraso. Tava fazendo uma maquilhagem. Não tinha maquiagem, tá passando um... Então fala. Base. Batom. Reboco. Muito bem, hoje vai ser uma live esquisita, porque é estranho trabalhar no... Ah, tá. É esquisito fazer uma live no Instagram, né? Habituado com o YouTube, muito mais recursos. Eu tava tentando brigar aqui com o negócio para ver o que a gente conseguia fazer via Instagram e se funciona pro objetivo, né? Com a ideia, né? Porque eu fiz 3 vezes uma versão de slide para apresentar. Daí meu telefone não funciona para apresentar slide nessa história, então vai ser meio uma gambiarra, é a primeira, né? Então, enfim, Carolzita. Então vocês já nos desculpem se tiver algum problema, né? E o tema que eu coloquei aqui, que é bem esquisito, é sobre essa história da cloroquina e o que isso pode atrapalhar na harmonização. Eu não sei quantos de vocês fizeram o curso de toxina com a gente. E quem fez o curso de toxina, hoje a gente tá no sofá também, tá diferente. Mas a gente tá nesse estilo meio casado profissional. E quem fez o curso de toxina talvez lembre de ter citado a cloroquina da aula de toxina, porque ela tem uma implicação na harmonização. E não é só na toxina, ela tem várias outras histórias, né? E quando falando de cloroquina, talvez, né, se vocês não estão fazendo ou se mantendo fora da mídia, que é muito recomendável, na verdade, você não ficar obsessivo com isso muito tempo no dia, senão você realmente fica louco por informação cruzada toda hora. Mas está um boato que... o nosso médico mor, o Bolsonaro, recomendou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, para controle do Covid, né? Ele resolveu dar pitaco, falou que funciona e é para usar. E daí ele deu essa declaração, cloroquinas e os derivados sumiram da farmácia, não acha mais. E as pessoas que estavam precisando. Quem tomava de fato, quem precisa de fato, ficou sem. A Anvisa baixou uma portaria emergencial falando que agora precisa de retenção de receita, então começou a ser um medicamento controlado, um negócio que custava R$1 por comprimido, R$1 por mês, sei lá, é muito irrisório o preço do medicamento, deixou de conseguir comprar por conta de uma loucura do Bolsonaro, né? O que eu te falei, assim? Aqui não pode? Não, Alicia, você fica aí botando o dedinho no meio do caminho e daí você estraga toda a lógica do negócio. Então, pessoas não vão depois a gente vai nas perguntas, auxiliar de palco nada. Mas enfim, a ideia é falar o que interfere de fato a cloroquina na harmonização, né? A gente vai mudar. Eu vou tentar, na verdade, depois dessa live, pegar o vídeo e jogar no nosso grupinho do Telegram, que é este aqui, olha. Então, para quem quiser entrar no grupo do Telegram, é só botar isso aí, t.me/Instituto Velasco Hoff. Vocês conseguem entrar, vou tentar mandar esse vídeo e, de todo modo, eu acabo mandando os arquivos de referência, o que a gente usou como base para fazer essa apresentação, né? Fazer essa live. Preparei algumas informaçõezinhas aqui. Muito obrigada, Cris. Preparei umas informaçõezinhas aqui sobre a questão da cloroquina. Vocês devem ter visto, né, em algum momento, quando começaram a falar de cloroquina, vocês devem ter recebido alguma imagem semelhante a esta, esses manchamentos que acontecem na região intraoral, e que os dentistas talvez começassem a perceber, observar isso aí com mais frequência, etc, etc. A gente vai falar também sobre esse manchamento, porque o manchamento não é só intraoral, então tem vários outros aspectos. E antes dessa história, entender o que é a cloroquina, né? Na verdade, a cloroquina ela tem uma indicação para o tratamento sobretudo de malária, né? Aqui são um mapinha com as áreas mais endêmicas, né? Endêmicas de malária, né? Então aqui na região das Américas, eu tenho outra imagem aqui na região de África e Ásia, né? Então veja que é uma área grande que é acometida por isso. Então a cloroquina, curiosamente, também ela é produzida, mesmo que é vendida no Brasil, ela é produzida na Índia. Então existe uma falta até do insumo, porque a Índia parou de exportar medicamento, né? Nesse período ela também parou de exportar medicamento. Então olha só o que um comentário mal feito
acaba causando, né? É um comentário mal feito. O presidente chegou e fez um comentário besta, esgotou o que tinha na farmácia, não consegue importar mais pelo fechamento de outros países, porque não tem produção nacional, a produção nacional não cumpre o prazo. Ele falou que vai mandar o exército a produzir, não sei se você chegou a ver isso. Não. Ele falou, mas olha só, uma irresponsabilidade que acaba fazendo isso. E o fato, na verdade, é que a cloroquina e a irmã dela, né, então essa daqui é a cloroquina, olha, essa daqui é a molécula da cloroquina. Ela trata, então, malária, amebíase, artrite reumatoide e lúpus. E olha só que interessante, artrite reumatoide e lúpus. E às vezes a artrite é um sintoma do lúpus, a gente vai falar sobre o lúpus. E o lúpus é muito conhecido dentro da harmonização, né? Por isso que eu encadeei meio essa lógica toda do pensamento de falar dos três assuntos ao mesmo tempo, sem falar de nenhum deles com tanta profundidade, porque eu não sou patologista, não sou estomatologista, não tenho conhecimento amplo disso, que o conhecimento que tenho é de estudar, é ler, enfim, é a experiência que eu acabo passando direto para vocês aí você entrou aqui também. Entrei, porque eu vou responder para as pessoas aqui. Você é maníaca, né? Enfim, e daí a questão da hidroxicloroquina, que é só uma variação, então a molécula da cloroquina é esta daqui. A hidroxicloroquina, o que muda na verdade é só esta parte, esse OH, é um radical hidroxi, né, que deixou o efeito mais efetivo. Isso aí foi feito na década de 40, 1945 exatamente, que acharam a lógica da hidroxicloroquina. Antes da cloroquina, o que tratava a malária era o quinino. Você já deve ter tomado água tônica, né? Então era quinino que tratava a malária. Daí eu fui ver a questão de posologia, da quantidade. Você tinha que tomar pelo menos umas 300, 400 latinhas no dia para tratar a malária, se você fosse usar a água tônica como... A água tônica que você estava tomando não era para se prevenir. Não era prevenção, aquela não adiantava para nada. Aquela é só porque é gostosinho. É porque o amargo transforma. Não é isso que está escrito na latinha, então. Então o quinino era a origem, depois veio a cloroquina, depois veio a hidroxicloroquina. Hoje ainda é usada a cloroquina para tratamento de lúpus, né? E o lúpus, vamos lá, eu vou pegar aqui uma imagem de lúpus, que talvez vocês já tenham visto alguma coisa parecida, que é esta daqui, olha. Então, o que é mais visível, porque 95% dos pacientes acometidos com lúpus têm esse manchamento no olho, né, em forma de borboleta, dão até um nome bonito, né, mas esse manchamento em forma de borboleta na região, e 90% deles têm problemas nas articulações. Então, o paciente com lúpus ativo ou em tratamento, ele acaba usando esses medicamentos, né, aminoquinolonas, na verdade, é esse grupo de medicamentos. Ele usa os aminoquinolonas justamente para melhorar a questão das dores articulares. Então não é o tratamento do lúpus de fato, mas é o tratamento de um dos problemas que acomete uma boa parte dos pacientes com lúpus. Todo mundo sabe que lúpus quando ativo, é uma doença que atrapalha um bocado na harmonização, né? em vários aspectos, né? Ela atrapalha bastante o que a gente vai fazer, porque tudo que a gente faz na harmonização, o que é? Estimular colágeno. É colágeno. Daí você tem uma doença que ataca o colágeno, você estimula a formação de colágeno e o corpo encara aquilo lá como uma agressão. Então, o paciente com lúpus, é o que a gente comenta, não é a doença o problema. O problema é se ela está sendo tratada, porque se ela está sendo tratada, ela está ativa, ela vai prejudicar. Se ela é uma doença que está estável, ou em um processo de remissão, ou de controle, daí não teria problema nenhum de fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de... tem que tomar cuidado para não induzir um processo inflamatório muito grande. Excessivos por conta disso, né? Para não desencadear o problema que o próprio paciente já tem que estar lá quietinho, né? E quando eu comentei com vocês da formação da ideia da toxina, é que a toxina, ela tem um bloqueio. Para quem usa cloroquina e hidroxicloroquina, o efeito da toxina ele é menor, é reduzido ou até anulado pela presença do medicamento. Então, você pega um paciente que está em uso, está em tratamento para lúpus ou para artrite reumatoide, ou qualquer um, que usa qualquer uma dessas aminoquinolonas, ou cloroquina, ou hidroxicloroquina, qualquer uma delas, você vai usar para a toxina não vai funcionar, não vai ter efetividade. E não é só essa a questão, né? Se não vai ter efetividade, você começa a ter também a presença de uma série de outros
como é que fala? Não é... Efeitos adversos. Você começa a ter uma série de efeitos adversos nesses pacientes. Então, o paciente que está em tratamento com cloroquina tem uma cacetada de efeitos adversos, que são esses daqui. Eu coloquei errado o slide, é este daqui, ó. Então, visão turva, náusea, vômito, dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, perna e tornozelos inchados, respiração curta, ou seja, é um estrago, né? Aí você fala que não vai tomar nunca mais isso aí. Mas o fato é que tem alguns pacientes que precisam. E aí entra na história do Covid-19 com essa politicação, como é que é o nome? Transformação de um tema médico em alguma coisa política, porque foi essencialmente isso que o nosso querido presidente fez, né? Ele falar que dá para usar a cloroquina porque a cloroquina funciona, né? Ele politizou, é isso aí, ele politizou o uso da cloroquina, ela deixou de ser um parâmetro médico. Agora a gente pode encontrar uma série de pacientes que acham que tomar cloroquina vai prevenir o Covid-19, quando na verdade não é bem assim que funciona, né? Não é exatamente essa a lógica da escalatória, né? Não é porque está lá que você vai ter de fato a efetividade do tratamento, né? E na verdade assim, não era sugerido para tomar como forma preventiva, era para tratar de fato as pessoas que estavam com o Covid, estavam tendo uma resposta com ele. E era tratamento complementar, então você associava com a azitromicina. Tem outros protocolos, né? E isso aí tá tão crítico, que até, se vocês estão acompanhando as notícias, vocês viram que até o pobre coitado do ministro da Saúde, que estava tentando botar as asinhas de fora e ter algum destaque, alguma relevância nisso, tomou um corte danado do nosso presidente. Justamente porque ele falou que a indicação da hidroxicloroquina ou cloroquina ou derivados é uma indicação médica. Então, se o médico achar que deve, ele vai dar. Mas não é para você chegar na farmácia e comprar e achar que vai estar funcionando, né? E tem outras vamos dizer, implicações disso daí, né? Então, entrando nesse mérito, né? Vamos imaginar que agora, com essa ideia, uma pessoa que não está informada, que a gente tem que imaginar que o nosso público é leigo, ele não tem essa informação técnica a respeito. Deixa eu mudar a posição. Ele não tem uma informação técnica a esse respeito. Chega lá, eu vou começar a tomar cloroquina para poder prevenir do Covid, como se fosse prevenir alguma coisa. E daí ele vai chegar no nosso consultório e vai falar, olha, eu quero fazer toxina, mas ele não vai falar para você que ele está tomando cloroquina, porque ele está tomando o off-label. Foi o presidente que mandou, ele resolveu acompanhar. O que a gente pode encontrar nele, né? Existem 3 situações que a gente pode encontrar. Vocês viram as imagens, a imagem que circulou nos grupos do WhatsApp, assim começou a se falar do medicamento, que é esses manchamentos acinzentados em região de palato, em região de mucosa, tudo bem. Mas tem uma outra questão que vai começar a aparecer. O manchamento não é só intraoral. O manchamento pode acontecer em região facial, olha, região de pescoço e face. Pode acontecer em corpo, olha aqui uma canela manchada por conta do uso de cloroquina. Pode ter um manchamento semelhante ao melasma, olha essa porção lateral no ângulo de mandíbula. Então concorda que isso aqui são situações que a gente pode começar a encarar agora? Pode aparecer? O paciente reclama e fala, estou com manchamento, estou com alguma coisa que surgiu. Porque, curiosamente, também na bula, se a gente olhar a bula, isso aqui eu peguei da bula, não fala nada de manchamento de pele. Nenhum item de manchamento de pele. Ou seja, a gente está com um monte de situações que podem aparecer para quem usa, quem está na harmonização e que pode encarar. Daí você vai trabalhar já vou responder, Luzia. Então você pode deparar com situações como essa. Então o manchamento que não existia passou a existir e o paciente não vai saber, porque não está nem descrito na bula esse tipo de situação, esse tipo de manchamento, né? Você quer falar alguma coisa? Você está tão quietinha. Então, hoje eu tô meio desistente de pau, porque você não deixa nem conversar então, com as pessoas. Então pode conversar com as pessoas. Ó, então vai o que tem de perguntinha aqui enquanto isso, vai. A D perguntou se com relação ao tratamento... Ó, por que não aparece pergunta aqui? O pessoal não tem nenhuma noção de como usar o Instagram. Acredite se quiser. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo. As pessoas vão ver no comentário. Quer ver, ó. O pessoal não tá te achando linda hoje. Como que nem assim? acontece no YouTube. Você agora não caprichou na maquiagem. Doutor... alguém perguntou tratamento de alguma coisa. Não, perguntou sim.
Acho que eu já tinha entrado. O primeiro a falar foi o Trump, é verdade. Foi o Trump que começou com essa história da cloroquina. E... Oh, meu Deus. O Trump é muito louco também, né? Se a gente for entrar nessa parte aqui, ó. Qual seria a alternativa qual seria uma alternativa de tratamento nesse caso? Mas eu não entendi, até ia perguntar. Eu entrei aqui até pra perguntar pra... Teoricamente, pra não sei qual que é o seu nome, Depelizon, enfim, deve ser Débora. Deve ser, né? Enfim. Denise, Débora, enfim, você, Depelizon. Na verdade, os tratamentos são dois. Suspensão da medicação, teoricamente, isso deve diminuir. E depois você pode trabalhar com peeling. Você vai trabalhar para fazer uma troca celular mais rápida. Eu acho que talvez ele esteja se referindo à toxina. A toxina. A gente vai entrar no mérito da toxina daqui a pouquinho. Manchamento, qual é a lógica? Luzia, é o seguinte, olha, sendo muito sincero, é o que eu disse, eu não sou estomatologista, eu não sou patologista, não é a minha área, mas até onde eu entendi é o seguinte, quando o efeito da cloroquina, ela trabalha na malária, tá? Eu não estou falando da toxina, nada disso, mas na malária, nem no Covid, nada disso. Na malária, a toxina malárica, ela quebra a hemácia. Quando quebra a hemácia, forma como se fosse uma sedimentação do ferro no local. Tá? Então isso aqui é bem em linhas gerais, tá? Eu não só estou falando, não sei entrar nem no detalhe, nem nas minúcias disso. Mas teoricamente é isso. Na malária, quando acontece a quebra das hemácias, ela sofre uma deposição. A cloroquina, ela tem uma atração, ela isola esse material. E porfirina, nós chamamos porfirina, a toxina que se forma. Daí ela se une a essa porfirina e isso daí que faz a pigmentação de pele, tá? Mas no Covid, ou no uso indiscriminado, então, não saberia informar, né? As duas Carolzinhas estão perguntando se isso não é para quem faz uso prolongado e Sim. se isso não é só enquanto manchamento é temporário, medicação. exatamente. Manchamento temporário enquanto toma medicação, mas não tem questão de uso prolongado. Tá? O uso não precisa ser prolongado. E eu estou pensando, na verdade, pensando na pior das situações. O paciente vai começar a tomar isso preventivo. Eu vou trabalhar, eu vou tomar minha cloroquina de manhã para poder prevenir o Covid durante o dia. Entende que eu estou abordando isso de uma forma de um uso indiscriminado e não baseado, e não baseado em fatos reais, né? Thaís, escurecimento do lúpus do quê? Porque lúpus pode ter o lúpus sistêmico, que tem esse manchamento na região, esse manchamento de borboleta no local, e tem um lúpus que chama eritematoso discoide. Esse outro lúpus discoide que pega manchamento de face, ele não tem nada a ver com o uso de cloroquina, nada disso, é característica do próprio lúpus que acontece na região de derme, tá? Então, a Depelizon falou, não podemos usar toxina. botox. Tá, a gente vai chegar lá no botox daqui a pouquinho, né? Alguém perguntou quanto tempo depois, eu acho que pulou essa pergunta. Se está tomando uma medicação, quanto tempo depois que pode aplicar a toxina, se não ter esse problema? Na verdade, teria de fazer suspensão de uso e esperar ver a meia-vida do medicamento. Isso que eu ia falar, tem que olhar na bula. Isso aí é uma recomendação de bula, ver a meia-vida dela e daí você vai determinar 2, 3 vezes o valor da meia-vida. Se a efetividade é por 12 horas, você vai deixar lá 3, 4 dias em estágio, em parado, para poder fazer esse intervalo, né? Mas falando então de fato da toxina, já que estão perguntando sobre toxina, o que acontece com a cloroquina na terminação nervosa? Ele de alguma forma ele consegue bloquear o acesso da toxina para dentro da membrana celular. Então ele não tem um papel de capturar aquela toxina. Ele tem um papel, na verdade, de funcionar como um anticorpo, como é que é o nome? Antídoto. Tá? Ele tem uma efetividade como antídoto, mas não é porque ele elimina a toxina, é porque ele impede que a toxina entre na terminação nervosa e por tabela faça efeito. Isso quer dizer que se você fez a toxina e depois começou o uso do medicamento, vai ter efetividade. Por quê? Porque ele entrou na terminação. Então não é assim, ficou torto o rosto do paciente, eu vou usar a cloroquina para reverter isso aí. Não. Enquanto a toxina está circulando, ela tem alguma efetividade. Passou disso, não adianta. E nem vai sair mais rápido. E nem vai sair mais rápido. Por causa do medicamento, nem nada.
Né? E não, Você tá ouvindo? Você tá ouvindo, né? Ele tá muito reclamando. Ele não tá gostando da quarentena, o gato. Ele tá saco cheio da gente já, ele tá reclamando o tempo inteiro. Pô, vocês não vão trabalhar? Essa hora que vocês não vão trabalhar? Luzia, não tem nada a ver com melanócito, tá? Isso aí, a pigmentação não tem a ver com melanócito, senão seria rosto inteiro, face inteira, corpo inteiro. Na verdade, ele é localizado, mas não tem a ver com produção de melanócito, salvo, claro, o que eu disse, é uma ignorância minha desse processo. Mas até onde eu entendi, não tem a ver com melanócito, tem a ver com a captura dessas porfirinas que ficam... Já vou perder, seu viado, né, Ricardo? Bela peruca. Cara, eu fui tentar cortar o cabelo ontem e não dava, o cara tava fechado. Não podia, né? Olha o tamanho do capacete aqui. E aí ele foi esperto, ele pediu pra eu cortar, só que aí ele não quer correr o risco, porque a gente tem que fazer uma live hoje. Amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live no Instagram da Princess, que a Princess convidou a gente pra fazer uma live lá, e aí ele não quis correr o risco. Então ele só vai deixar Não, na verdade ela falou assim, eu posso cortar em cima, mas daí se ela ia cortar aqui em cima, ia ficar parecendo um capacetinho de Playmobil. Porque não tem a maquininha. Não tem a maquininha pra ficar do lado, aí ia ficar tudo redondinho assim. Eu falei, aí eu ia cortar só aqui em cima, aí ele não quis arriscar. Então sem Playmobil. Enfim, deixa eu pegar um artigo aqui, este daqui, olha, esse trabalho aqui, da Luzia é uma boa. É uma boa. Olha só, no final vocês vão ler alguma coisa, eu tenho que ler pertinho aqui, senão eu não enxergo, né? Olha, esses dados mostram que a cloroquina inibe a internalização e que dessa forma não vai passar um gel, uma boa. E que ela não vai entrar na terminação muscular. E o que a gente faz como alternativa? Qual é o tratamento alternativo em toxina? Fio. Enche de fio, enche de estimulador, qualquer coisa pra você conseguir estruturar a pele e parar. Mas assim, papum não tem nada. Toxina, querendo ou não, é um negócio papum de fato, né? Você faz 2 dias, você resolve toda a situação. 2 dias não, né? 2 semanas você resolve a questão das marcas. Mas a alternativa... Se usar o que a Luzia usou, 2 dias, né, amor? Patrícia perguntou, minha mãe faz uso contínuo de sulfato de hidroxicloroquina, então não devo fazer toxina? Na verdade não vai ter efeito. Você vai perder o material, ou se tiver o efeito, vai ser um efeito muito pequenininho. Não vai ter a durabilidade necessária, ou então às vezes, vamos dizer, você faz a dosagem prevista, mas como entrou muito pouco na célula, você vai ser uma subdosagem, ou vai ter uma efetividade muito transitória, muito pouco tempo, ou não vai ter efetividade nenhuma. Então, na verdade, Patrícia, é teste. Tá? É teste. A real é essa. Você pode até testar, mas tem uma chance muito grande de você perder o material, né? E você tá tão quieta hoje? É porque, gente, assim, essa parte eu não me aprofundei, não. Então, eu tô realmente aqui de auxiliar de palco. Tô apoio moral. É só pelo rostinho bonito. Nem isso, né? Olha, pessoal, eu vou colocar de novo o nosso Telegram aqui, que é este aqui, t.me/Instituto Velasco Hoff. Aí assim você consegue chegar lá. E sabe por que eu não consigo colocar um link para vocês? Porque eu descobri que tem que ter 10 mil seguidores. E a gente não tem 10 mil seguidores, então... Mesmo porque a gente não movimenta esse negócio, então né? não adianta. Mas eu tava pensando esses dias, Jesus conseguiu fazer o que fez com 12 seguidores só. A gente já tem 5 mil, então não adiantou nada. Então o pessoal era muito mais capaz. Os seguidores naquela época eram muito mais capazes do que são hoje, né? Não é verdade? Pois eles eram bem mais competentes, né? Mas enfim, um dia ou outro vai ter mais seguidores aí. Tess que fala pra gente no Ratatá. Eu não sei se ela tá no Ratatá. Será que tá no Ratatá, Patrícia? Tem tanta gente que não sei. Vai ter mais perguntinhas? Não vi perguntinhas, não. Mas basicamente é na toxina que tem... Não, mas aí é pra você transmitir ao vivo, pra você chamar a pessoa pra fazer com você a live. Vocês estão vendo que eu tô boiando tudo aqui, né? Mas basicamente é na toxina, né? É na toxina. A diferença que tem da medicação. E se tiver em face, você pode pensar de fato em fazer um tratamento de estruturação dérmica, né? Fazer o tratamento para fazer como se fosse um melasma, fazer um tratamento para
para troca celular só. Sim. Concorda? Não tem muito o que mudar disso daqui. Né? Mas o interessante é a gente pensar, na verdade, que pode, quando normalizar, ou quando funcionar, ou quando tiver de fato estabilizado o atendimento, a gente pode ter alguns pacientes que apresentem algum quadro semelhante a esse, né? Não é alguma coisa que não fica tão longe, que fica tão escondido, né? Então, Dagmar, uma boa questão. Eu prefiro muito mais o YouTube. Muito mais o YouTube. Assim, eu não me dou muito bem com o telefone. Apesar de a gente estar usando o iPad aqui, eu não me dou muito bem com o telefone, não. E já era um negócio bem rapidinho. Ele é muito rápido mesmo. Até porque não tem tanta interação assim da medicação, mas a gente queria mostrar qual que era a interação que vocês podiam enfrentar a partir de agora com o uso dessa medicação, né? Tem uma coisa também interessante. Acabei de ler, acabei agora mesmo, preparando aqui, estava vendo notícia. Começar a identificar que talvez o Covid-19 tenha algumas erupções cutâneas. Então, alguns dermatologistas estão relatando urticária e erupções cutâneas, que de repente isso aí pode também interferir a médio e longo prazo na ROF, né? Ainda mais justamente nessa parte de pele. Isso acaba sendo até interessante, né? Porque é uma doença que ninguém conhece direito. O que vai acontecer? Tá curado hoje? Tá curado, mas é daqui 30 dias, daqui 2 meses, daqui 6 meses. Se vocês lembrarem aquela questão, aquele surto de Zika que nós tivemos há, 3 anos atrás, ou alguma coisa assim, depois de muito tempo se associou a questão da hidrocefalia. Microcefalia, né? Então demorou para fazer essa associação de tudo. E mesmo depois de contaminado, o risco ainda estava aumentado. Então é uma doença que ninguém sabe qual é que é, né? O que sabe é que muita gente vai pegar e uma boa parte vai precisar. O prefeito da cidade falou, da um monte de gente vai né? pegar, um monte de gente vai morrer. Para quem está preocupado, não precisa se preocupar, vai morrer, vai proteger, todo mundo vai pegar, uma hora vai pegar. Ele deixou todo mundo muito tranquilo. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que... Carol, você perguntou se vai ter o curso de reestruturação dérmica. Eu não sei, a gente está reestruturando alguns cursos do Instituto Dérmica. A gente está reestruturando alguns cursos do Instituto até por conta dessa parada toda, mas eu dando o curso, não vou dar o curso no Instituto não, até porque para eu pensar em dar um curso de pele tem que estudar muito nessa vida, tem que entender muito, porque separa, escuta assim, é um negócio extremamente confuso isso aí. Peeling de retinóico para melasma pode, outro fala que não pode, aí você conversa com outro farmacêutico que teoricamente estuda um monte, ele fala, não, mas isso não pode, isso é muito agressivo, aquilo não, aí tem outros que mesclam os peelings, então é um negócio muito doido. Então talvez a gente tenha para especialização, né, sim, para especialização outros, sim, com professores convidados, mas não a curso aberto, provavelmente não. Não, vamos dizer, do cardápio, né? Não que seja no cardápio. Vamos lá, teve algumas perguntinhas aqui, como mestre em epidemiologia, sinto avisar que todos vamos pegar sim. Pois é, Luzia, sabe que eu tenho medo disso. Que eu tenho asma desde que eu nasci, praticamente. Então, ele está no grupo altíssimo de risco. Eu tô na lama, e aí ele vai pro hospital, ele está atendendo, ele não parou em casa. É mais ou menos, né? Mas é obrigação, não é que eu tô saindo por aí à toa, não. Não, passeando não. Mas não é passeando, mas enfim, não deu pra ficar de fato em casa. A Cris tá falando, teve Guillain-Barré, teve também Guillain-Barré na época do Zika. Né? Teve também o Guillain-Barré, aumentou o índice e depois se associou que foi a presença do vírus, né? Essas manchas da pele pode fazer PRP normal ou tem que fazer aquele protocolo para melasma? Então o PRP ele não serve para mancha, gente. Ele não vai tratar mancha. Entram nessa parte de que PRP vai tratar mancha. Não, o que eu falo, o que eu acho que acaba acontecendo é assim. O PRP, ao longo das aplicações, ele vai melhorar o metabolismo local. Então, melhorando o metabolismo,
ele vai aumentar a vascularização da... Pra onde que é a câmera desse negócio? Daqui, pra onde ó. que eu olho? Ele aumenta a metabolização da região, então ele vai aumentar a velocidade de renovação celular, ele vai aumentar a circulação, então chega mais nutrientes, mais hidratação naquela pele. Você vai ter uma reposição daquela camada córnea mais rápido. Então tudo isso vai fazendo com que aquela parte superficial que está manchada, que já está pigmentada, vá embora mais rápido. Os pacientes que têm um melasma, quando você aumenta a espessura dérmica, que é o que às vezes acaba acontecendo com o uso de PRP ou PRF, você aumenta a espessura dérmica. Então os dendritos, os bracinhos lá dos melanócitos, eles ficam mais distantes das camadas mais superficiais. Então começa a dar uma impressão de que você clareou mancha, de que você melhorou, que você consegue usar ele para fazer tratamento de mancha. Mas Roberto, de verdade, eu acho que não é isso que acontece. Então, para melasma, ao longo de várias aplicações, aumentando a estrutura dérmica e aumentando a velocidade de renovação celular, você tem uma melhora, um equilíbrio da tonalidade da pele. Mas não dá para usar PRP para tratar melasma, de fato. Assim, aqueles melasmas mais resistentes, uns melasmas que são mais aparentes, você vai ter pouquíssimo resultado. Ó, Carol perguntando, como fica o curso de cadáver fresco que ia ter em maio? Então, Carol, ia ter em maio. Adiou, muito provavelmente, adiou para depois do congresso, do Face Congress, que vai ter agora em final de agosto. Tá? Então provavelmente vai ser depois. E é uma situação muito engraçada. Quando eu já recebi as peças, na verdade, né? Eu só vou adiar por uma questão de logística aqui, porque bagunçou absolutamente tudo. Quando eu recebi a encomenda, tem um rapaz do almoxarifado, o Ari, ele chegou, doutor Rogério, olha, acabaram de entregar aqui 8 cabeças, é isso mesmo? São 8 cabeças? Eu falei, Ari, eu encomendei isso daí, tá tudo congelado. Daí ele me deu, eu vou ter que descarregar isso daí lá naquele freezer que você comprou? Eu falei, ele tá achando, assim, mas vem tudo bonitinho, embaladinho, mas ele tava com medo de ter que pegar a cabeça e transportar pro freezer. Mas enfim, já tá aqui, mas provavelmente vai ficar para setembro. Não vamos conseguir antes disso por conta de toda a mudança. Beatriz Venturini, ainda temos muito a aprender, exatamente, progressão muito ligada à resposta imune, muita cuida de paciente com comorbidade. Relaxa seu coração, eu vou ficar bem, tá vendo? Eu vou ficar bem. Então eu fico o tempo inteiro, você vai usar máscara? O pior é que ele para as coisas, ele fica com o dedo na boca, ele fica mordendo o dedo, eu falei assim, e aí eu fico do lado dele e falo assim, arranca esse dedo da boca, arranca esse dedo da boca, porque tudo que ele vê, ele fica colocando na boca. Aí como que dá? Pra ficar calma, Bia? Não dá. Pois então. Pri Cabral, plasma para tratamento Covid-19, é verdade? Na verdade, é possível, né? Você consegue usar o anticorpo de um paciente para curar outro. Falando nisso, tem um filme muito divertido. Assim, divertido? Não, ele é divertido, é legal. Não, ele dá uma atenção, é bacana, é um filme bom. Divertido é comédia. Não, divertido é quando você assiste o filme e ele passa rápido e você não fala, putz, que filme legal. É um filme coreano que chama... Era Flu, né? Flu. Assim, é que a gente tem o termo aqui em inglês. Mas é um filme coreano que é exatamente, assim, você enxerga o que está acontecendo por aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa, claro, exagerado, né? Com um fator dramático maior, etc. Mas exatamente isso. E justamente nesse filme, quem resolveu foi justamente a transfusão do plasma de uma pessoa que tinha se curado para outro que estava contaminado. Então é muito legal, mas é verdade, eu não saberia te falar qual que é o processo, a questão de compatibilidade, mas existe de fato o tratamento, o uso do plasma como tratamento. Para quem já foi sensibilizado, já desenvolveu anticorpo, usar o anticorpo de um para outro. Mas está tudo meio em teste, mas é assim, né? não tem testes, né? As pessoas pegam e injetam e... Não para Covid, existem para outras situações, né? 8 cabeças, tadinho do Ari. Ali quase infartou aquele dia, coitado. Quem tem lesão pode aplicar a toxina? Pode, Álvares. Pode aplicar à vontade, sem colocar alho. Não, eu gosto de alho, ferrou. Não dá pra fazer isso. Então, mas você sabe que tem até pra melasma, quando você faz a aplicação de toxina como se fosse uma mesoterapia, o povo dá milhões de nomes, aquele baby botox, mesobotox, se você usa ele como intradermoterapia, ele inclusive ajuda, porque ele bloqueia, de alguma forma, não saberia te explicar agora exatamente qual a via, mas ele bloqueia algumas vias de produção de melanina.
Então ele até ajuda. E tem até um medicamento, o laboratório chama Bolca, eu não sei o nome do medicamento, que ele usa o que ele chamou de peptídeo botulínico. Na verdade, assim, a toxina botulínica ela tem duas cadeias, uma cadeia grande e uma cadeia pequena. A cadeia grande é responsável pela entrada da toxina dentro da terminação nervosa, e a cadeia pequena é o que quebra a SNAP25, que altera a secreção das como é o nome? Fugiu o nome. Dos neurotransmissores. Ela bloqueia a emissão dos neurotransmissores. Esse laboratório pegou só a cadeia pequena e usa isso como uma intradermoterapia. Tá? Eu vi muito pouco, alguém colocou no Ratatá informações disso, fui atrás do que era de fato, mas provavelmente a ideia disso é justamente essa fração, talvez seja essa fração da toxina que tenha efetividade na região dérmica para melhorar até oleosidade, né? Exatamente. Então tem alguma participação disso. Na verdade, toxina é meio bombril, né? Funciona pra tudo. Funciona para qualquer coisa, até depressão funciona com bombril. Mas você pode colocar nas mesclas que você usa normalmente de intradermoterapia, você pode colocar, misturar a toxina mesmo já diluída e aplicar. É flu. FLU. FLU, é gripe em inglês, só que eu não sei qual que é, Joyce. Eu não sei, mas é um filme muito bom, é coreano. E sabe que tem outros filmes coreanos que eu gosto de filme de zumbi, né? Meio um gosto esquisito. Que é muito bacana também, que depois eu acho o nome e volto a falar aqui pra vocês. Mas que também vale muito a pena, é muito, muito legal. É bem, bem rapidinho. Eu não entendi a pergunta, Cris. Plasma em paciente masculino, sabe explicar o porquê? Não entendi. Não entendi. Também não entendi. Peculiar. Pergunta de novo, Cris. Aqui, Juliana. Teve infectologista, caixa de si, tratou 2 pacientes com anticoagulantes, fez um tratamento para trombose e eles tiveram alta. Então, na verdade, faz um filme com as cabeças. Então, Juliana, na verdade tem muitos tratamentos, né? Tem muita coisa. A única coisa que eu critico, na verdade, da questão dos tratamentos é politizar o tratamento. Né? Isso aí, pro presidente falar, vamos produzir mais hidroxicloroquina porque ela funciona, ele não sabe nem o que ele está falando. Ele ouviu alguém falar da orelha dele e está replicando uma informação e é sem noção até como isso aí está refletindo na imprensa. Porque a lógica é assim, é o médico que receita e acabou. Fim de papo. Não é o presidente que manda produzir mais porque ele acha que funciona. Né? É essa política besta que está acontecendo. E é tão estranho, que assim, estão criticando, esqueci, é o Wippe, Roberto Wippe, acho que é Roberto Wippe, que ele é um dos aqui de São Paulo, uma das pessoas que está à frente da campanha para prevenção, para evitar a disseminação, etc. Que ele por acaso pegou Covid, ele teve uma recuperação e cansaram de perguntar para ele em entrevista, ele se nega a responder, ele com toda a razão, se usou hidroxicloroquina ou não. O Davi Wippe, é esse aí. Ele pegou, ele está na linha de frente, já voltou à atividade, isso aí, Davi Wippe mesmo. Ele se nega a falar, ele está certo, ele tem a prerrogativa de não falar, ele é médico, a vida é dele, a informação é dele. E o Bolsonaro que sai lá em público abraçando todo mundo e não divulga o exame dele? É um negócio muito louco, né? E até essa questão de politizar o tratamento não cabe pra gente, mas tem muitos tratamentos sendo feitos, né? Sendo testados. Se vocês parece que é só do sexo masculino o plasma. Eu não aí eu já não saberia te falar também não. Também pode ter alguma relação, não sei porquê. Né? Ou o volume de anticorpo, talvez, né? Sabe lá. Não saberia. Sabe sair na porrada melhor que os outros. Machista. Então tem muitas coisas, né? É isso aí, se a gente pegar também pode dar tudo. Toxina botulínica, cloroquina, azitromicina, é mais ou menos isso. É isso aí, gente. Eu acho que é mensagem dada. Como o teste funcionou. Sim. Aí amanhã a gente vai falar sobre... às 2h da tarde. 2 da tarde. A gente vai passar o link nos grupos. E a gente vai falar sobre ligamentos. Qual que é a importância dos ligamentos na hora de fazer o preenchimento e de identificar os compartimentos de gordura. Tá? Porque pouca gente aborda isso, é um negócio chato, mas que ajuda a identificar os compartimentos de gordura. É isso aí.
né? Tchau, gente. Até mais. Beijo. Que a força esteja com vocês.